E aí o Landim falou sobre a renovação de Gabigol também. Não teve nenhuma conversa adicional com ele, que o Gabigol volte a ser esse grande artilheiro que foi, tão importante nas conquistas do Flamengo. A gente confia muito no futebol dele. É óbvio que, fruto de um período em que o resultado não foi tão bom quanto a gente esperava, a gente negociou os contratos de uma forma que não atendia a ele, mas acho que tudo é momento. Ele agora está vivendo outro momento pessoal, nitidamente está mais animado e feliz com a chegada de um novo técnico. Nossa, Landim, o discurso mudou em relação a Gabigol, né? Claro, você está vendo a torcida pedindo a permanência de Gabigol, aí você dança conforme a música. Aí é fácil, Rodolfo Landim. Para finalizar, pessoal, eles não falaram do Leixões em nenhum momento nesse evento, pelo menos eu não vi. Se falaram em algum momento, peço desculpa, mas aí eu, com a minha cabeça, falei, vem cá, os caras estavam todos empolgados com esse projeto do Leixões, não falaram nada do Leixões, e aí eu fui apurar, e sabe o que eu descobri? Uma fonte lá do Leixões me passou, que o Leixões entrou em contato com o Flamengo e disse, para tudo, nós não temos interesse em fazer nada agora antes das eleições. E aí os caras daqui do Flamengo falaram, como assim? Como assim? Por quê? Porque no dia 7 de outubro o BAP deu uma entrevista aqui no canal Avenida Casagrande e ele deu declarações fortes sobre esse projeto, sendo totalmente contra. O que aconteceu? As declarações chegaram lá em Portugal, no Leixões, os dirigentes do Leixões ficaram com medo dessas declarações, com medo de quê? Mesmo sendo aprovado no Conselho Deliberativo do Flamengo esse ano, o projeto da compra do Leixões, eles ficaram com medo do futuro presidente, que pode ser o BAP, pedir uma quebra de contrato de maneira unilateral. E aí desistiram do negócio por hora e só vão conversar ano que vem, se voltarem a conversar, a depender do novo presidente do Flamengo. Ou seja, de uma maneira indireta, o BAP ajudou o Flamengo, porque sejamos francos, se tem uma eleição daqui a 60 dias, para que fechar um projeto tão grande como esse? O Flamengo nem se ajustou ainda aqui. Para que comprar um clube lá fora nesse momento? Um clube, inclusive, da segunda divisão de Portugal. Vai mudar o que na vida do Flamengo? Nada. Nada. Então, para que correr com esse projeto? Espera. O Flamengo está tocando um projeto muito mais importante, que é a possível construção do estádio próprio. Tá certo. Tá certo o dirigente do Leixões. O que eu lamento é o dirigente do Leixões tomar essa decisão, não os atuais dirigentes daqui do Flamengo pensarem dessa maneira. Falando de futebol, Fla-Flu quinta-feira, torcida do Flamengo esgotou ingresso do setor norte, leste inferior e oeste inferior para clássico contra o Fluminense. Restam apenas bilhetes no setor leste superior e Maracanã mais. Para a torcida do Fluminense, destinada apenas para a torcida do Fluminense, setor sul, apenas 3.200 ingressos vendidos para um setor que tem capacidade de 18 mil. E esse jogo é mais importante para o Fluminense que para o Flamengo. Eu acho que a torcida do Fluminense está abandonando a equipe no momento tão difícil que o Fluminense vive no Campeonato Brasileiro. E na atividade dessa terça-feira, o técnico Felipe Luiz, segundo o site Coluna do Fla, esboçou o Flamengo da seguinte maneira: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Cleiton e Alexandre, Alan, Everton Araújo e Alcaraz, e a trinca ofensiva Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Gostei muito da trinca ofensiva, lembrando que nessa quarta-feira à tarde o Flamengo encerra a preparação e vai contar, se tudo der certo, dentro da logística, dentro do planejamento da logística, vai contar com os 6 dos 7 convocados, apenas o Pulgar não chegará a tempo para a atividade da quarta. Então, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Fabrício Bruno e Gerson estarão na atividade dessa quarta-feira à tarde, e obviamente o aproveitamento desses jogadores no Fla-Flu vai depender da minutagem deles nos jogos das seleções nessa terça-feira. Não tem como prever nada. Não imagina, não. Acho que ele vai alimentar essa esperança. Enquanto puder, vou alimentando. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Corinthians, mas de um outro viés, claro, né? Ir com o que tem de melhor no caso do Flamengo significa o Gabriel ser titular nos 2 jogos?
Se for a preferência do treinador do Flamengo, é o Gabriel. Eu tô perguntando a opinião de vocês, Jorge. Porque, na minha opinião, se você me perguntar quem deve ser o centroavante do Flamengo, eu vou ser bem transparente. Para mim, tem que ser o Bruno Henrique. O Gabriel não está apresentando aquilo que o Gabriel já apresentou. Mas também ficou 7 dias treinando. É outro, que é o Depay. Tem 7 dias para já estar melhor fisicamente. Eu acho que ele joga as duas. Então, eu acho que ele joga as duas. O Mauro já acrescentou mais uma situação, tá vendo? Então, de repente, ele pode entrar nessa como titular, o Bruno aberto pela ponta e ele vindo como centroavante. Então, vamos ver o que... Eu também acho que o Fla-Flu tem poder. O Fla-Flu tem poder. Fla-Flu, Grenal, Corinthians e Palmeiras, tudo isso tem poder. Pergunta pro Zinho, que jogou todo esse negócio aí, ele já jogou. Esse negócio ele jogou. Ele sabe muito bem. Atlético e Cruzeiro, ele sabe muito bem. Esses jogos têm poder. Esses jogos têm poder. Porque o Vasco empatou aquele jogo... de Grenal também aí agora. Não, eu falei Grenal. Ele falou. Eu falei Grenal. O modo modéstia veio no finalzinho hoje. O modo modesto veio no final. Porque no jogo do Vasco, o Flamengo, aquele Flamengo e Vasco foi 1-1 pro Vasco, minha senhora. Sim, o que o Zinho falou, né? E depois teve o Penharol em casa e deu no que deu. Vale pro Corinthians mas isso só também. antes do Zinho responder a opinião dele, o Gabigol foi titular nos 2 jogos com o Felipe? O Gabigol é titular com o Felipe? Do Felipe parece que sim. Então não vai sair, vai jogar. E ele não está cansado, ele não foi para a seleção. Não, cansado não. Então ele não entra nessa, vou poupar esse aqui, aquele ali no meio campo, que, entendeu? Aí é Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, o Pulgar. O Gabigol não, Bruno Henrique não. E o Gabigol hoje é um titular. E que deve estar melhor ainda, porque além de descansar, treinou mais. Então eu acho que ele joga sim, e aí joga domingo, quinta e domingo, porque ele é o titular do time. Ou você acha que o Pedro não iria jogar os dois? Acho que sim. Não iria, é que eu tô então, pensando agora é o no que Gabigol. foi a entrega dele nos jogos que ele teve Mas não vai oportunidade. tirar. Sim, não. quero te ouvir também sobre isso. O Felipe gostou dele. Eu acho que assim, esses jogadores que ficaram a data FIFA de folga e depois treinaram, eles se recuperaram do desgaste de uma sequência de jogos. Quando você repete quarta, domingo, ou quinta, domingo, quarta, sábado, ao longo da temporada toda, esse acúmulo, né, de jogos e do desgaste leva-se à contusão. Mas quando você fica um período de pelo menos aí esses 10 dias, você faz todo um trabalho de recuperação com dosagem de treinamento, então você está com o seu corpo novamente preparado para uma sequência decisiva. Então acho que esses jogadores que ficaram aqui, eu levaria para o jogo. Agora você pode controlar também os minutos nesse jogo. É o Fla-Flu, fundamental, importantíssimo, clássico, não dá para você abrir mão, e o Flamengo ainda, matematicamente, tem possibilidade. Então acho que o Felipe Luiz, esses caras que ficaram aqui treinando, aonde ele tem que buscar o controle? Os caras que ficaram fora. Não sei qual foi a carga de trabalho que foi feito para esses caras, é uma outra comissão técnica, variada, né? Um estava no Equador, outro estava no Chile, outro estava no Uruguai. Eu como treinador, pensando como Felipe Luiz, o que foi trabalhado lá, o que foi feito, ele vai conversar com esses jogadores quando eles chegaram aqui. Né? Tem a coisa da viagem, tem a coisa do jogo, tem a coisa do estresse da eliminatória, tem várias coisas que tiraram o foco desses caras do dia a dia do Flamengo, do dia a dia do Campeonato Brasileiro. A gente conversou sobre isso. E isso interfere. Esses caras vão chegar na quarta-feira para começar a novamente pensar no clube, pensar no campeonato, não é de uma hora para outra. E como está fisicamente, como eles foram utilizados. Eu, pelo que o ano me diz, pelo que eu vejo de rendimento com desgaste, pouparia o Arrascaeta. Aí eu vou conversar com o Pulgar, que viajou, foi o mais longo. E o Gerson, a gente vai ver o jogo hoje. E o Gerson é o motor. O Gerson é o cara que tem conseguido jogar. Então é uma conversa com ele, mas não abriria a mão do Gerson. Eu controlaria as minutagens do Gerson e de alguns outros jogadores que vieram.
sabe? Você tá no jogo no Fla-Flu, como é que foi o jogo, como é que tá o primeiro tempo? Ah, tá com a condição, posso usar 5 alterações. E até o Gabigol também, pensando nisso para o jogo de domingo, você pode botar o Michael, trazer o Bruno Henrique para centroavante, ou pode botar o Plata, enfim, tem opções o Felipe Luiz. Mas de início, os caras que aqui ficaram treinando esse período, eu colocaria no jogo. E os dois pouparia o Arrascaeta, repito. Sim, ou o Gerson, se jogar hoje 90, chegar muito... É que o Gerson não quer ser, não né? tem o histórico de lesão, sim, o dos histórico outros. físico que tem o Arrascaeta. O Né? Arrascaeta. Esse que é o ponto do Zinho. Sim, mas É isso aí. Mas aí você vai pensar na importância do jogo. É isso que você colocou antes. Ah, mas precisa colocar um Gerson, vamos supor. Tem tanta importância o Fla-Flu, tem chance de título. Por que não guarda o Gerson bem descansadinho? Não, vai usar sim porque quer ganhar o Fla-Flu, não quer perder. Gabigol e Bruno Henrique, os dois foram substituídos com minutagens diferentes, tanto contra o Corinthians como contra o Bahia. Mas dos 75 minutos para frente, os dois jogaram pelo menos 75. Tem um jogo que um saiu já era 80 e tantos e tal, para entradas de Michael e Plata. Isso pode acontecer de novo no Fla-Flu. Tem o Michael, né? Não, o Michael, ele entrou no lugar do Bruno Tava de férias, e do Plata. Ah, verdade, você não viu nada, Então, Tem o Alcaraz também. Não, então, mas Bruno Henrique e Gabigol foram substituídos exatamente nos dois jogos por Plata e Michael. Michael. Então, isso pode... Agora você pergunta, então mesmo. por que não vai começar com Plata e Michael? Não, porque eles não são titulares. Não. Titulares tinha são aparecido Gabigol um negócio aqui, mudaram o nosso GC, mas tinha aparecido um negócio aqui, o Pascoal foi o único que disse que o Gabriel não deveria, né, continuar titular. Números dele contra o Fluminense, é isso? Tinha aparecido no rodapé, mas já veio de tela cheia, Pascoal, para ver se te convence. O cara é um homem do Fla-Flu. Sim, mas ele em outra época, em outra fase, né? Em outro momento, né? Então, eu penso só nesse instante. Para o Felipe Luiz, o centroavante é o Gabriel, perfeito? E esses números podem ainda ser acrescentados com outros, porque ele estará em campo para jogar contra o Fluminense. Eu não tenho dúvida disso, porque ele é o centroavante do Felipe Luiz, né? E vai jogar aberto, o BH joga aberto lá pelo lado do campo. E ele vem fazer aqui como centroavante. E o Gerson com o De La Cruz, aquele misto que faz pelo lado direito, que o Plata pode fazer, que o Alcaraz pode fazer. Eu só não gosto do Alcaraz de primeiro volante e de segundo volante. Essa é uma coisa que Não foi o Felipe que fez isso, não, que eu tá? não consigo entender. Eu gosto isso, do Alcaraz como do meio para frente. Do meio para frente. Esse negócio do Alcaraz voltar para jogar de primeiro volante, como ele entrou contra o Corinthians. Dá ideia, Pascoal. Contra o Corinthians ele entrou, ficou 5 minutos, foi expulso de primeiro volante. Não era já saiu no tapa lá com os 3 ou 4. O Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Não, mas só estou rememorando. Só estou rememorando. Agora, o Tite, já que você está falando do outro técnico que fazia isso, usou um expediente que aí sim o Felipe pode usar se o Pulgar chegar cansado. Voltar com o Ortiz pro meio e botar outro zagueiro, que tá sobrando o zagueiro lá. O Fabrício... O Fabrício não O jogou. Alan acabou a carreira do Alan no Flamengo? Então, tem o Alan... Não, ele continua lá. Então, mas o Fabrício é o melhor. Mas parece que mesmo com o Alan em boas condições, isso já aconteceu no Flamengo. Mas o Alan no banco mas aí não tem nada a ver com o Tite, é que o Ortiz estava jogando pra caramba. O Ortiz está jogando demais. Jogando ali naquela função muito bem. Só que existem opções lá fora. O Fabrício, que está voltando da seleção, que provavelmente não vai jogar, tem toda é reserva. Virou reserva, né? O Fabrício está vivendo uma questão interna de que, assim, aquelas propostas... Veio uma proposta, o Flamengo topou, ele não foi, por uma questão pessoal. Depois veio uma segunda proposta, o Flamengo não topou, ele ficou chateado. O Fabrício está num momento muito delicado internamente e pessoalmente. Eu acho que isso também acabou interferindo, de alguma maneira, ali para que ele tenha perdido esse espaço, embora essa justificativa não tenha sido dada para ele diretamente. Mas foi para a seleção, na hora que o Dorival precisou de alguém, pensou nele pelo retrospecto anterior. Ele continua sendo um excelente, um exímio zagueiro. Não é à toa que ele tem proposta da Europa. Então pode jogar o Fla-Flu. Ele está na seleção. Ele pode jogar o Fla-Flu e caso o Pulgar chegue, professor, foi de 4 que perdeu hoje o Pulgar? Hoje foi. Eu tive que correr atrás do Rames Rodrigues o jogo todo e não me resolveu, eu tô cansado. Era até legal a gente fazer, você deu uma boa sugestão pra gente fazer debate pra quinta-feira. Quanto correu Nação Rubro-Negra é informação de última hora, notícia urgente.
Acabou de sair agora no Globo Esporte, no ge.com, que a Juventus promete fazer uma investida milionária para tirar o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo. Essa bomba acabou de sair. Não é fake news, a bomba acabou de sair. Então assim, galera, eu quero saber de vocês o que vocês acham. O que vocês acham? O Flamengo acabou de contratar, né, tendo em vista que um tal do zagueiro Bremer acabou de sofrer uma lesão parecida com a que o Pedro teve, né? Só voltará final do ano que vem. Então, assim, a Juventus mira a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Os italianos acreditam que é um jogador com baita potencial, né? Então, assim, galera, eu quero saber de vocês, dependendo se chegar a um valor astronômico. Lembrando que o Flamengo, né, investiu quase 10 milhões de euros para contratar o Léo Ortiz. Não foi um zagueiro barato, foi um zagueiro caríssimo, foi um baita de um zagueiro, e a gente tá vendo aí a qualidade que ele tem, e a Juventus já despertou interesse nele, se ele ir para a seleção brasileira. Imagina se o Léo Ortiz for para a seleção brasileira. Então, desde já eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Seria uma boa negociar o Léo Ortiz com a Juventus? Não seria? Deixa aqui nos comentários, nação, é muito importante pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Alô, Landinha, alô, Marcos Braz. Não vendo o Léo Ortiz. Deixa o homem no Flamengo. Essa que é a verdade. Então é isso, galera. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.